Tem um monte de gente começando a perguntar, cara, nossa, quer dizer que o Epstein está por trás do Bitcoin, né? Queria ver a opinião de vocês. Eu até um corte seu sobre isso, bem interessante. Gente achando que o Bitcoin caiu por causa do Epstein também, né? Foi mais um dos motivos. Correlação não é causalidade, né? Mas começou a brotar isso, o Bitcoin caiu, né? Tem gente que acha, realmente. Ontem subiu porque prenderam o cara do Banco Master. Tudo bem. Cara, mas assim, eu nem me aprofundei demais, mas eu vi teve um site que criaram que era uma cópia do Gmail, que tem todos os e-mails dele, né? Sim. E lá eu não consegui achar muita coisa, não sei se você chegou a procurar, mas não tinha nada de Bitcoin lá, depois só vi algumas teorias, né, da ligação que ele tentou fazer um aporte na Coinbase, alguma coisa assim, mas acho que é mais história legal de se contar do que qualquer outra coisa, né? Eu vi um corte seu também que eu gostei, falando que você tem evitado falar sobre esse assunto. Queria entender o racional. É muito pesado, então, cara. Desculpa o paradoxo. Né? Porque... Vou ter que falar, né, sobre esse assunto aqui. Mas é porque é muito pesado. Se você realmente começa a falar sobre o mergulhar... Epstein, no caso, não sobre o Bitcoin no Epstein. Teve gente que fez podcast sobre, né? O pessoal do Market Makers tentou fazer um podcast sobre o assunto. E eles ficaram muito na superfície. E eu entendi totalmente por quê. Porque se você começa a falar realmente o que tem lá dentro, você tá falando de satanismo, canibalismo e pedofilia, entendeu? Então não era um cara que fazia festas. Tem as festas dele que o Bill Clinton foi, que o Trump foi. Não sei até que ponto eles sabiam em que buraco eles estavam se enfiando. Mas eu vi uma charge que era muito boa, que era uma série de pescadores, um tentando pescar o outro. O primeiro era tipo o Bill Gates e era uma mulher. Aí depois era dinheiro, influência. E por último você tinha, cara, de verdade, tem lá bebês sendo sacrificados em rituais. Eu até falei pra Malu, eu senti mais vontade de ir na igreja. Eu falei, cara, por que esse pessoal tá sacrificando vidas para alguma coisa? Eu acho que essa coisa deve existir. Então o mal existe. Se o mal existe, o bem deve existir também. Mas é um negócio muito bizarro. Ainda mais agora que a gente foi pai, né, o tanto de crianças que somem nos Estados Unidos é incrível, cara. Aqui somem, se eu não me engano, são umas 40 mil crianças por ano. Lá são quase 400 mil. Uma coisa assim. 400 mil por ano? por ano. Uhum. Eu não sei se a definição do que é sumir ela é diferente, mas é totalmente bizarro o número de crianças que desaparecem lá. Então tem muito brasileiro que fala, pô, vou sair daqui que aqui é perigoso. Vai pra lá, mas dependendo, se você tem filhos, pode ser mais perigoso lá do que aqui. Então, é um percentual relevante das crianças que nascem, basicamente. É bizarro, cara. Mas é um assunto sobre... Até me faz mal falar desse negócio, porque é muito pesado. E aí, quando começaram a falar, não, o Epstein tem ligação com o Bitcoin, eu vi que ele começa a falar do assunto em alguns poucos e-mails lá por 2011, quando o Satoshi já estava, ou tinha sumido, ou estava na véspera de sumir. E talvez tenha sumido por conta de coisas assim. Tem pessoas que saíram melhor dos arquivos do Epstein, enquanto um monte de gente está afundando. Teve cara que se suicidou já, autoridade política na Europa, teve cara renunciando, o príncipe Andrew foi preso. Tem 2 caras que eu vi saírem melhores. Nassim Taleb, porque o Epstein queria se encontrar com ele, parece que ele foi pesquisar sobre o Epstein no mercado, que fala, não, ele trabalha com investimento, não achou nada. Não, ele é um gestor, não achou nada. Uma hora o Epstein falou, pô, vamos se encontrar, ele falou, vai se fuder, você é uma farsa. E o outro é o CEO atual da Hermes, que já era o CEO. Não que é André Dumas, o nome do cara. O Epstein queria falar com ele também, ele falou, bem, então. Você é um pedófilo, eu não vou falar com você. Olha. E eu vi uma história, eu acredito que seja verdade, do Saylor, que tentou também falar com ele. O Saylor eu não vi. Uma pessoa que tentou chegar nele e falou assim, cara, esse cara, ele não responde aos padrões sociais tradicionais, assim, ele não adianta você tentar forçar a barra com ele. O que seria muito bom, né? Porque o Epstein achou o Saylor tão estranho que não quis interagir. O que é muito bom se o Saylor for assim mesmo, porque ele não vai vender os bitcoins dele, né? É verdade. Tomara. Sociopata. Mas eu concordo 100% contigo. Eu acho que, tipo, o buraco é muito fundo e eu não acho legal ficar falando sobre isso. E tem outra coisa também. Se você começa a falar disso, cara, daqui a pouco você tá sendo rotulado do cara que acredita que a família real é reptiliana, entendeu? Total. Porque é um negócio, teoria da conspiração, né? Então, geralmente, o cara que já falava, não, você tem um monte de pedófilo nos altos comandos do governo americano. É o mesmo cara que pensa em uma série de outras coisas que hoje seriam absurdas. Mas quando me falaram que a elite americana era pedófila, eu também achava absurdo, né? Pergunta de então vai saber, né? Pergunta de entrevista legal. Qual que é a coisa que você acredita que você acha que é menos popular de se acreditar? Em outras palavras, a tua teoria da conspiração que tu acha que é real. Que pode ser falada, no caso. Porque tem umas que não podem. Tem coisa que não pode ser falada. Não, mas mas acho que pode ser cara, vida... 11 de setembro, eu mudei minha opinião sobre ele. Inclusive tem e-mails do Epstein lá. Mano. Eu acho que é um trabalho interno mesmo.
Puta, e os quadros que tinha, né? Já estamos falando aqui, vamos parar, Não, vamos encerrar vamos esse mudar de assunto. Mas eu acho que Você assim, a mente de vocês, Mas a boa. minha opinião sobre o 11 de setembro mudou, cara. Não, mas ó, uma Eu opinião. vi o quanto a gente é otário, essa é a verdade. isso, a gente né? é o tempo todo manipulado e a história simplesmente escrita pelos vencedores é uma versão que eles querem que a gente tenha, sendo que essa não é a versão verdadeira de maneira alguma. é isso. Isso a gente pode ver agora na história do Brasil, né? Toda hora acontece alguma coisa que tá sendo escrito de uma forma totalmente diferente. Daqui a pouco eles começam a falar de um jeito que a gente fala, meu Deus, mas não foi isso que aconteceu. E isso que é perpetuado no resto da história. Complicado acho- que esse assunto não dá pra falar também muito. Também não pode. Mas eu acho que uma ideia impopular do Bruno... Não é impopular, é que as pessoas... Talvez vida fora da Terra, você acredita meio que... Ah, mas que- isso não é teoria da conspiração, uma consequência lógica. Sabe quando o pessoal fala que não tem vida fora da Terra? Eu imagino que é um pai chegando para uma criança na praia, ele pega um balde, enche assim de água, fala pra criança, tá vendo? Tem vida aqui? A criança fala, não, então não tem vida em todo esse restante. É uma idiotice. Então se fala, nossa, não tem vida aqui na Via Láctea, então não vai ter vida em todo o restante do universo? Eu acho que é uma idiotice. Eu acho que em termos estatísticos, a chance de ter vida inteligente em outros locais, ela é relevante. Por mais que a gente não veja, né? Não, Mas tudo eu bem. acho que Isso daí, existe. falando desse jeito, sim. Mas, por exemplo, quando falam que fulano viu um ET, alguma coisa, você tende a acreditar que era real. Eu acho que pode ser real. Viu? Eu O acho Bruno que pode ser gosta real. Aparições, dessas histórias. acho que pode ser Ele real. gosta. E você, Felipe? Eu pretendo ir pra Varginha um dia, entrevistar as pessoas em Varginha. Ver se é verdade. Correr atrás da verdade, eu mesmo, entendeu? Eu era. Minha mãe é mais pragmática, meu pai é mais viajado. Eu era no meio do caminho, assim, mais pro cético, só que meu sogro já trombou com os caras, então. Aí eu. Olha aí, ó. Deus, Não é uma história, são várias. Família de piloto de avião, assim, então. Então, o Bruno adora essas histórias. Se Talvez vocês seja uma quiserem coisa do exército, né? Se vocês quiserem um dia prender a atenção do Bruno, mostrar, traz vídeos, essas coisas, ele sempre para ver, ele adora. Falam que tem um vídeo de Varginha, né? Tem um mito disso, uma fita, né? Eu tô disposto a comprar essa fita. Tá vendo? Falei, ele adora. Mas e vocês, qual é a teoria mais doida que vocês acreditam? Eu não sei o que eu acredito. Não, o Felipe eu sei de uma, que tá no teu livro. Qual? E o Satoshi veio do futuro. É verdade, é uma. Essa ia ser boa. É, não. Mas você segue acreditando? Acho que a chance é a teoria mais provável pra mim, assim. Voltou no tempo e criou. Mandou uns e-mailzinhos, né, pro passado. Uma coisa eletrônica só, sem incorporação física. Ah, entendi. Pra não violar muitas leis, né? Da física. Entendi. Mas assim, eu acho que só pra fechar essa questão, para as pessoas não ficarem com a sensação de que tem sujeira e a gente tá passando por baixo do tapete. No negócio do Epstein, ele investiu em muita coisa. Ele era um investidor, Sim. tipo, de dia, né? Então, ele teve pontos de contato com muita gente, com muitas empresas. E no caso do Bitcoin, ele era um cara antenado. Ele era professor de matemática. Ele era tecnologista, gostava de aprender. Então, ele sabia do Bitcoin cedo, que nem você falou. Não sabia do Bitcoin no começo. Ele teve um monte de perguntas e de posturas que deixam muito evidente que ele não tem chance nenhuma dele ser o Satoshi Nakamoto. Podem ficar tranquilo. Não, teria muito mais e-mails falando sobre o assunto. Não tem como, não tem como. Só que ele teve interações na época que o pessoal espalha como se fossem muito relevantes, não são tantos, mas só para o pessoal saber. Ele investiu sim em algumas empresas do ecossistema de cripto, na maioria das, acho que em todas as vezes de forma disfarçada, por laranjas, e chegou a pagar salário de pessoas importantes no meio de cripto. Só que a graça do Bitcoin é que ele é o dinheiro que não liga para quem usa, né? Dinheiro dos inimigos, como dizem por aí. Então, não importa, você pode ter as pessoas mais bárbaras usando a criptomoeda, que a natureza dela continua apolítica e moral, e cada um faz o que quer com ela, né? Então, Boa. o fato dele não ter conseguido influenciar o desenvolvimento do Bitcoin, mesmo tendo tentado, é para mim Ponto uma evidência, positivo. um ponto positivo. Se é que tem uma coisa positiva nesse tipo de história. Sim. Você, Bazan. Eu não sou muito ligado nessas coisas, tipo, se o homem foi pra Você é lua ou bem não. cético. Mas tem uma que é engraçada, que é a teoria de que o Steve Jobs era o Satoshi, né? Porque o Steve Jobs morreu muito próximo da data que o Satoshi desapareceu dos fóruns e nunca mais postou. E tem um comando que você coloca no terminal de todos os Macs que aparece o white paper. Já tentaram né? fazer isso? Nossa. Tem eu não lembro exatamente onde que é, mas tem o terminalzinho lá, você coloca uma linha de código e aí pula. Em todos os Macs tem o white paper. Já Um pensou easter se fosse? egg. Mas, desculpa acabar, mas esse comando foi introduzido depois que o Jobs Não, morreu, imaginável, Só foi imaginável. um pedido pós... Não, e se fosse ele, você ia ter que comprar um carregador pra minerar Bitcoin, né? Porque senão... Porra, como mas tudo da vai Apple. ser produtivo assim, né? É. Lá na China, cara. Porque o cara, enquanto fazia tudo na Apple, ainda criar o Bitcoin. Acho realmente Mas só impressionante. acho Se fosse, engraçado né? de acreditar nessas coisas, mas também não me ligo demais, não. É. Eu
não acredito em nada. O que que é? Eu sou muito prática, eu não acredito em coisas sobrenaturais, nem em nada. Você é mais cética, acho que você tem que ver pra acreditar. É, eu não sei. Não Você- tem nenhuma teoria Você aqui. não acha que a Meta não vou falar nome de empresa, né? Desculpa, mas você não acha que os aparelhos estão te escutando enquanto você Não, Ah, isso eu isso- tenho certeza, mas eu não acho. Mas isso aí Não, é mas- óbvio. isso eu tenho certeza. É óbvio. Achei que nem era uma opção falar sobre Não. isso, porque já é meio Qual claro. que foi? Esses dias a gente tava na praia, a gente tava falando de alguma coisa e do nada abri, pá, tava lá. Não tem mais dúvida. Vou ficar aqui, Bitcoin, $100 mil. Vê se acontece alguma Mas- coisa.